Acompanha todas as quartas-feiras. Infelizmente, por conta dessas doenças sazonais, não podemos fazer ao vivo, mas estamos hoje na sexta trazendo o podcast na íntegra para você. E hoje vamos trazer também um assunto muito interessante. Você já ouviu falar sobre biomedicina? O que faz, o que impacta diretamente na vida da sociedade. Então vamos fazer hoje um bate-papo muito interessante com ela, Adriele Nunes. Então seja bem-vinda, Adriele Nunes, ao nosso podcast Arretada. Muito obrigado, Anderson. É um prazer estar aqui com você e realizando esse podcast. E sexta-feira está saindo no canal... Lá no YouTube, né? Então, no YouTube. Vamos fazer a primeira pergunta, que essa pergunta eu acho que vai dar um pontapé para a gente transcorrer um assunto que é bastante interessante nessa noite, que é sobre biomedicina, né? Então, por que a biomedicina é uma das profissões mais importantes da área da saúde, mesmo atuando nos bastidores? Bem, biomedicina, para quem não sabe, é a mistura de biologia com a medicina tradicional, que deu origem à profissão de biomedicina, um biomédico, né? E ela atua nos bastidores porque da população em si não sabe que agente biomédico é que dá o diagnóstico preciso a diversas patologias, doenças da população em geral. Então, é lá dentro do laboratório onde a gente faz e diagnostica várias doenças. Então, a biomedicina é a ciência que faz acontecer, no caso, estuda as patologias, é o que dá prosseguimento para que realmente chegue na mão do médico prontinho. Prontinho para ele cuidar, medicar e orientar quais são as principais medidas que a pessoa vai lidar com aquela patologia. Então, vamos falar também que ela está um pouquinho rouca, né? Passou esses dias, a gente quase que não fazia esse podcast, mas por respeito a você que está sempre com a gente todas as quartas-feiras, estamos fazendo e vamos continuar fazendo isso, né? O que a gente mais gosta de fazer é trazer informação relevante. E trabalhamos no oferecimento de plano de assistência familiar Estrela, Hortaliça São Pedro, também Supermercado São Luís, o queridinho da cidade, Centro-Net, Noara Sushi e Massagueirinha. Essa noite, com certeza, a gente vai descobrir muito sobre essa profissão que realmente traz muito benefício para a sociedade do modo geral. Então, o que te trouxe hoje vou estudar biomedicina. O que foi que lhe levou a estudar biomedicina? Eu sempre digo que eu não escolhi a biomedicina me escolheu, né? Eu sou técnica de enfermagem, trabalhei durante mais ou menos uns 10 anos na parte de laboratório e foi aí que eu me identifiquei com essa profissão, que eu aprendi a gostar, a amar e quero continuar nessa área, eu acho que para o resto da minha vida, porque realmente me encantou de uma forma que eu não sei escolher outra profissão. Não me vejo em outro local, a não ser na biomedicina. Então, você trabalhou durante 10 anos nos laboratórios. Exatamente. E aí surgiu essa paixão. Realmente, eu acho que a gente vai descobrir muito sobre essa profissão hoje, porque quando a gente se cruzou naquele dia, que com o Dr. Márcio, também quero dar um forte abraço para o Dr. Márcio, ele falou sobre... Ela é biomédica. E a gente começa a querer entender e saber realmente, de fato, o que a biomédica ela faz. Então, hoje, com certeza, a gente vai... Fica à vontade. E muitas pessoas, em geral, dizem é biomédica, mas não entende o que é a profissão de biomedicina. Não entende, às vezes, o que o biomédico faz. Não entende que a gente, como biomédico, a gente tem mais de 36 habilitações, áreas de atuação. Então, é um mundo muito encantador, a área da biomedicina, o biomédico. Rapaz, a gente quer descobrir, vai descobrindo, a gente começa também a querer saber mais, porque isso é bastante interessante. Porque, de fato, a gente tem que entender que a biomedicina é uma coisa essencial para a nossa sociedade, não é isso? É muito essencial, principalmente na principal área de atuação, que é análises clínicas ou patologia clínica. E a próxima pergunta ela é bastante parecida com isso que a gente perguntou, mas de uma forma mais forte. E a pergunta é essa: o que aconteceria com a sociedade se os biomédicos parassem de trabalhar durante um dia? Veja bem,
ia parar tudo. É muito impactante, porque imagine você estar... Eu vou falar do Brasil, né? Estar no Brasil, parar todos os laboratórios que diagnostica, que faz o exame e que libera aquele laudo para o médico se nortear para onde vai ser o ponto de partida para ele lhe direcionar o que ele vai estar medicando, qual é o procedimento, se vai lhe encaminhar para uma cirurgia, se vai lhe encaminhar para fazer um tratamento com medicação, como é que seria? Simplesmente geraria um caos no país. Não, e justamente a gente começa a entender que eu acho que muita gente está procurando, de fato, saber o que tem. E sem os exames para realmente bater o martelo, eu acho que é muito difícil. E você acha que às vezes está faltando um pouco de reconhecimento, tanto da outra parte da sociedade como dos médicos, sobre a questão da biomedicina? Sim, há uma grande divergência, né? Nesse sentido, de realmente você entender que o biomédico é essencial, desde lá do início da formação do ser humano. Lá, quando um homem ou uma mulher se casa, ou quando um casal, hoje em dia eu vou falar assim, quando duas pessoas se unem e querem construir uma família, criar um filho, ou entender essa parte da geração, quando você pensa lá na criação, o biomédico hoje em dia atua de forma que muitas vezes a população ainda não entende que a gente está lá desde o início, quando uma mulher está grávida, que você precisa de um exame de um beta-HCG para saber realmente é reagente ou não é reagente, quantas semanas eu estou de gestação. Então o biomédico atua desde lá do iniciozinho. E a gente pode acompanhar também que com a tecnologia, né, com a chegada da IA em si, ela também vem acelerando muitas coisas, né? E a biomedicina também está sendo impactada pela IA, também pela tecnologia. Eu vou dizer que a biomedicina pode atuar na parte da tecnologia e é essencial como é que eu posso dizer? Nesse conceito, né? A IA atua, direciona, está lá no desenvolvimento e a evolução tecnológica está vindo aí, está vindo com força e com tudo, e a biomedicina é atuante também nessa área. Agora vamos para uma área mais específica, né? Você que atua diretamente com o laboratório. No seu dia a dia, nos laboratórios, como biomédico, é que você enxerga que as pessoas poderiam, assim, de fato, estar fazendo, vamos dizer, buscar de fato exames. As pessoas só procuram o laboratório quando estão doentes. Mas deveria ser, ou as pessoas também poderiam se precaver, buscar exames que às vezes não precisam de um médico para estar fazendo? Olha, é essencial. São os exames, como é que se diz? Básicos, os check-ups básicos, né, que é realizado. Todo indivíduo ele pode ir lá no laboratório. Hoje tem exames que só se faz por prescrição médica, mas há aqueles básicos que você pode diretamente chegar no laboratório e fazer o que precisa, entender como é que faz e entender qual é o exame que você está procurando. Então, geralmente, eu como biomédica indico que vá até um médico para ele fazer uma avaliação e indicar quais os exames mais viáveis para aquele momento. Entendeu? Então, passa no clínico geral, ele vai lá solicitar os exames básicos, se você quer um check-up, porque aí o biomédico se respalda e você tem um retorno do médico, porque laboratório, ele vai diagnosticar. Ele não vai nem lhe avaliar e nem vai lhe tratar. Entendeu? O biomédico, ele vai lá, o laboratório está lá para fazer os seus exames, para fazer a análise e dar o diagnóstico em laudo. Ele não vai nem avaliar você como indivíduo, nem vai tratar. Essa é uma função que fica voltada para outros profissionais e a base desse acolhimento, desse check-up básico, é o clínico geral. E nós encontramos, às vezes, uma grande problemática que eu vejo nas questões das consultas. Às vezes você vai e está sentindo algumas coisas, mas o médico diz, faça esses exames. E às vezes você sabe até os exames que ele vai solicitar. Digo isso porque na minha família tem pessoas na área da saúde
E toda vez que a gente vai para o médico, a gente já vai logo nos laboratórios, que a gente também tem pessoas no laboratório, já faz logo, que já chega no médico e já apresenta. Porque, de fato, como é importante as pessoas também entender, né? Com a biomedicina. Você chegou no médico, por mais ruim ou bom que você esteja, é solicitado exames para fazer o check-up, para realmente bater o martelo. Nesse tempo de laboratório, uma coisa mais pessoal, qual foi a experiência que assim, você teve mais forte nessa área da saúde? Na área da saúde, tem várias, né? Porque todos os dias são coisas novas que chegam para a gente. Pessoas com histórico, pessoas sem históricos, pessoas que vão lá, só quer um exame básico, que não quer passar pelo médico. E uma coisa que me impactou muito foi uma amiga chegar para mim dizendo: olha, Parrinho nunca fez exame laboratorial, não quer ir para médico e eu quero fazer um check-up dele. Ele tem mais de 45 anos. Quais são os exames que você indicaria assim, para ele estar fazendo? Então, a gente vai lá naquele raciocínio que o biomédico tem estudo para isso, de indicar com os exames básicos para fazer. E nessa conversa com ela, eu digo, pronto, ele está acima de 35 anos, nunca fez exames laboratoriais nenhum, nunca fez exame de próstata. Vamos incluir? Faça o repouso? 2 dias, sem ter relação, sem andar de bicicleta. E ele fez o repouso certinho, foi lá, fez os exames e deu o exame de próstata alterado. A conduta... Já acendeu a luzinha de alerta. A conduta repetiu o exame, porque até então ele não tinha histórico nenhum e a queixa única que tinha era que uma incontinência urinária, que já vinha de algum tempo e ninguém nunca se atentou. Ele nunca foi a um médico. Foi repetido, foi confirmado e aí a gente indica a conduta médica, procurar um clínico que ele vai dizer qual é o médico, o especialista, vai lhe reavaliar novamente e vai lhe encaminhar. Ele está em tratamento de câncer de próstata, se recuperando, muito bem por sinal, e foi num exame assim, rotineiro, básico, que ele nunca tinha feito, que diagnosticou. Então, no iniciozinho, conseguiu esse diagnóstico, o tratamento e a recuperação. Para você ver uma coisa que é essencial, a você fazer o seu check-upzinho anual e sempre realizando isso. Eu acho que a população no Brasil negligencia muito a saúde. Podemos dizer que você que está no dia a dia, muita gente às vezes só procura realmente quando já está, vamos dizer, não aguentando mais. Isso é verídico? Você consegue enxergar isso no seu dia a dia? No dia a dia, sim. É demais. É impactante muito. O caos que é a saúde, né? Por mais que a gente tenha os recursos do SUS, que a gente tenha médicos, mas a dificuldade até da população em entender que a necessidade de vocês fazer um check-up para um diagnóstico, para se prevenir, né? Porque fazer um check-up pelo menos uma vez no ano não é você dizer eu só vou quando eu estou doente. Não, é você se prevenir, é você tentar se adoecer, descobrir lá no começozinho para entrar em tratamento, não chegar ao agravo da doença, né, da patologia. Então, é essencial os exames básicos, você fazer pelo menos uma vez no ano, você ir a um clínico geral uma vez no ano, você fazer seus exames laboratoriais, né? Eu digo porque muita gente vai lá em um hemograma. O hemograma é o carro-chefe, né? Lá ele vai dizer, indicar se você tem algum vírus, se você tem algum tipo de alergia, se você tem uma vermezinha. Ele consegue acender um alerta. Então, pelo menos um hemograma é indicado que você faça. Pelo menos uma vez na vida. O meu padrasto, ele... Sempre. Aí não quero mostrar esse lado também, que é falando do outro profissional que não é tão legal. Na unidade de saúde, ele tendo os problemas, dores musculares, articulação e aquela coisa, e ele indo sempre pro posto de saúde
E sempre eram exames básicos. Sempre eram exames. E eu, o famoso lero, né? Eu, estudante de medicina, e o que solicitavam era hemograma, os colesteróis e a glicose. E eu, estudante, trabalhando em laboratório, manhã, distante de casa, não, passou os exames, quais exames? Eu olhava lá, a mesma parecia que era copiava e colava. E ele adoecendo cada vez mais, cada vez mais. Aí quando eu fui para casa no final de semana, que eu vi a situação, aí eu perguntei a ele, o que é que o senhor está sentindo? Deixa eu ver, mãe, os exames anteriores, tudo normal. Aí, e ele travando as mãos, travando os dedos, ficou acamado. Eu digo, não, tem alguma coisa errada. Eu vou fazer os exames. Aí fui estudar pelo que ele dizia que sentia, eu fui, aí fui. Aí eu fiz o diagnóstico da doença dele. E conseguiu fechar? Consegui fechar. Consegui, eu digo, não. Aí foi a médica, não vou ver não, que eu não passei esses exames. Eu não passei esses exames para eles, como assim? Rapaz. Tudo alterado. Agora eu digo, não. Amanhã, aí era febre reumática já crônica que ele tinha. Eu fui fazer a coleta até em casa, no final de semana, saí do trabalho, fui fazer a coleta, levei o material para o laboratório, foi analisado, foi diagnosticado. Foi para o especialista, a reumatologista, que foi... Quer dizer que a médica se negou a ver os exames? Se negou a ver. Acho e eu que... desumano, né? Olhei lá, tudo alterado, eu digo, não. Aí foi para a reumatologista, ela medicou, pronto. Iniciou o tratamento com a reumatologista, ele saiu da cama, começou a comer com a própria mão, porque chegou uma fase que ele nem sentava, nem conseguia comer. O que impactou mais foi no dia que eu cheguei, ele estava sentadinho na mesa e ele foi pegar a colher, mas a dor estava tão forte que ele não conseguia botar na boca sozinho lá, tremendo. E ele ficou envergonhado, porque um senhor de sítio trabalhou na roça a vida inteira e ele não conseguiu comer. Ixi, e chorou, porque estava sozinho e eu observando. Aí eu cheguei, que eu sou muito... E aí, velho, o que é que está acontecendo? Porque tá assim? Aí ele... E olhou para mim, os olhos estavam cheios de lágrimas. Não se preocupe não, vou dar na boquinha, não sei o que. Aí fui dar comida a ele. Mas isso foi bem impactante. E depois de iniciar com a reumatologista, ele voltou até coisas de sítio, de roças, ele voltou a trabalhar. Passou uns 2 a 3 anos ainda com vida. E bem, até quando veio realmente numa virada de ano, que eu não gostaria de falar, que repercute aqui recentemente. Ele passou bem mal, aí foi internado, aí veio a óbito, infelizmente. Mas por isso que eu sou apaixonada pela biomedicina, por ela ter essa função de realmente dizer. Trazer a clareza, né? Trazer a clareza, a visão que não tem Deus chegar, o médico chegar lá. Lógico, existe erro, existe, mas a gente tenta minimizar o máximo possível. De você chegar, tá lá o laudo, não. A linha que eu vou seguir, eu, médico, a linha que eu vou seguir é de acordo com o exame que tem, que o exame está encaminhando, direcionando para essa patologia, você tem que ir lá e tratar. Quando a gente fica atrás de uma mesa, de um laboratório, coisa, mas quando você vai para o campo de guerra, imagine quantas coisas você já viu ali de pessoas, às vezes chega desesperado e você tem que ser não cautelosa. Só... E também você tem que ser um pouco de psicóloga ali, né? O tempo todo. De saber conversar com as pessoas. Não, rapaz, vai dar certo. Já aconteceu de chegar alguém ali realmente... Não sei, tem alguns médicos que atendem lá, né? Tem alguns médicos que atendem lá. Mas lá eles não não fecham lá, só fazem os exames. Lá a gente só faz os exames laboratoriais, mas tem também os médicos que fazem os atendimentos, né? E na ultrassom é mais fácil até da gente conseguir pelo menos ver alguma situação, né? Você já chegou, tenho certeza que sim, mas para trazer um caso aqui, né, específico, já teve alguém que chegou lá assim, sem saber que tinha aquilo e de repente descobriu que tinha algo que não era tão bom?
que não era tão bom, não, mas já chegou gente. Eu tô falando de questão de, como é que se diz? De clínica, né? Atendimento clínico, de médico mesmo. Inclusive com o doutor Márcio, uma paciente chegou se queixando de dor e quando foi fazer a ultrassom descobriu lá, né, na clínica, que não era nenhuma doença, simplesmente ela estava grávida. Então foi bem... Então foi... Foi bem... Ela saiu meio assim, rapaz, a gente com uma coisa, agora tem que lidar com outra totalmente diferente. Essa foi... Gravidez assim, é uma surpresa boa, né? Uma surpresa exatamente. Boa. Foi realmente surpresa. Isso daí foi bem impactante, assim, que até ela saiu, vocês não sabem, eu tô grávida. Imagine para contar pro esposo, né? Aí chegou lá, rapaz, ele falou, vai com Deus e tal, vai ver o que é que tem lá e chegar com uma gravidez assim. E também já teve de um paciente chegar lá sentindo dor abdominal, que era um apendicite, né? Foi diagnosticado por o Dr. Márcio e foi diretamente, saiu de lá já com encaminhamento para o tratamento em hospital. Ele já encaminhou, direcionou para o hospital e realmente foi rápido, né? Do diagnóstico dele através da ultrassom, ele realmente passou o encaminhamento, indicou qual médico ia procurar com urgência e a criança foi operada e retornou lá para agradecer e para fazer novos exames, porque... posso puxar uma vírgula aí nessa questão? Pode sim. Assim, Dr. Márcio é um cara que eu acompanho ele, você sabe que a gente trabalha fazendo a parte de vídeos nas redes sociais para ele, mas eu acompanho, eu vejo que o coração do Dr. Márcio é muito grande em relação a algumas situações. Porque o que é que a gente vê normalmente dos médicos que fazem ultrassom? Ele praticamente não fala com os pacientes. Faz a imagem, né? Que é a obrigação deles, o laudo, ele libera. Não, ele tem a parte humana, né? Que eu digo, é humanizado. É diferente. Então, acho que está faltando muito isso em alguns médicos, essa sensibilidade, principalmente quando a pessoa... você vê que a maioria das pessoas não são pessoas endinheiradas, né? Exatamente. Vão ali, já vão na dificuldade e às vezes você podendo fazer e não faz. Os médicos, acho que do Brasil, acho que nem todo mundo é assim, né? A gente conhece algumas pessoas de outros países e vê que esse glamour do médico é só aqui. Exatamente. Mais aqui, né? Logicamente que tem médicos que são outros níveis, mas aqui no Brasil é demais. Os médicos, eles estão sobre... E por que pareça, também tem amigos que são médicos que são bastante simples. Exatamente. Né? Vai muito do que você faz da sua profissão, né? Do que você gosta de fazer, do que você quer mostrar e do que você quer cuidar. Eu, como biomédica, quero cuidar do povo, porque eu vejo a necessidade desse cuidado, desse olhar humanizado para a população, para o povo realmente. Porque às vezes, eu digo, em profissão, a gente trabalha muito... quem escolhe a parte de laboratório, muito lá focado na área interna, né? Nos laudos, na análise. E quem é essa parte de gestão, que é dono de laboratório, devia voltar um pouco o olhar para a parte de atendimento, de informações, de gerenciamento, de treinamento com os profissionais que está atendendo, né? Porque o impacto maior é lá no atendimento. Quando você recebe uma amostra, seja de urina, de fezes, quando você está passando as informações para o paciente também, então é uma coisa, o pré-analítico, o analítico e o pós-analítico é muito importante. E tem pessoas lá na linha de frente capacitadas e treinadas para o recebimento da população. Agora, para a população em si também ter uma consciência mais palpável, né? Qual o exame que os biomédicos fazem que realmente salvaram e salvam muitas vidas? Você poderia citar alguns exames? Olha, para mim o carro-chefe mesmo, assim, é o hemograma. E às vezes é tão simples, mas vem com tanta informação relevante. A população em si gosta de ir para o laboratório e dizer, eu quero fazer um hemograma completo. O hemograma, ele já sai com todas as partes que tem que sair. Então, ele já faz um aparato na análise de um modo geral. Já acende um alerta, indica uma patologia.
a partir dele se inicia o restante dos demais. Mas tem gente que não sabe que o hemograma, pede um hemograma completo, acha que sai uma glicose, um colesterol. Não, não é. Ele só vê as células vermelhas e as células brancas do organismo, tá? Os outros é uma cadeia, existem milhões de exames, mas os básicos vêm inicialmente na cadeia, o hemograma, depois os colesteróis, glicose e de acordo com a avaliação médica, né, que é o clínico que vai indicar realmente qual o parecer, qual é a linha que ele quer estar avaliando ali para cuidar da sua saúde. Então, a importância dos dois profissionais andarem no mesmo sentido, né? É um conjunto, né? É um conjunto. Agora, pro lado mais da curiosidade aqui, né? É verdade que muitas doenças só são descobertas graças ao trabalho do biomédico? É verdade demais isso, porque justamente o médico faz uma avaliação, ele imagina, né? A linha de pensamento dele. Está sentindo uma dor, está com uma febre, mas a precisão do diagnóstico vem através de um exame laboratorial. Se eu estou com uma dor, o médico avalia, passa os exames, através dos exames ele vai direcionar qual é a medicação, qual é o próximo exame a ser realizado, qual é o parecer e a linha de diagnóstico que ele vai seguir, de avaliação ou de organização, a forma que ele vai lidar com o paciente. É essencial e é o profissional biomédico realmente que lauda ali e diz, ó, tem doença, não tem doença. É o exame, a precisão do exame é importante. Eu, quando era mais novo, vamos dizer, quando era criança, tinha na minha mente que o médico sabia de tudo. Eu não sei se você também, quando foi mais novo, você achava que o médico era aquela pessoa que sabia de todas as doenças, que sabia de tudo e não errava nada. Quando você vai crescendo e você começa a entender da coisa, as pessoas que realmente têm dinheiro na sociedade, eles não vão só para uma opinião, pedem duas, pedem três. E você acha que seria importante também trazer, vamos dizer, não só uma opinião, vamos dizer, o SUS ideal era um paciente passar por duas, três opiniões sobre aquele mesmo problema para chegar numa conclusão mais assertiva? Eu acredito que não. Eu acredito que tem que estar alinhado o profissional certo. O profissional certo. O profissional certo, ele vai saber o laboratório certo e o biomédico certo na hora da análise, ele vai identificar e vai direcionar. A linha de pensamento é essa, procurar os profissionais certos. Mas é justamente isso. Como uma coisa investigativa, às vezes o que passa na nossa cabeça por uma linha de pensamento, que às vezes o próprio paciente diz, e às vezes ele esquece de contar outros fatos, e às vezes o médico, às vezes por ser um pouquinho mais experiente ou não, ele consegue às vezes ver algumas situações que o outro médico não viu. É por isso que muita gente, quando tem um pouco mais de dinheiro, procura algumas outras opiniões às vezes porque as patologias hoje em dia são muito parecidas, né? Exato. Mas às vezes são coisas distintas. Eu falo nesse sentido, né? De procurar algumas situações e às vezes não estar contente com aquele diagnóstico, procurar outras pessoas, né? Eu acho que, assim, de fato, se a gente chegar e conseguir fechar um diagnóstico com um médico, é excelente. Eu entendi agora a sua linha de pensamento. Se você diz assim, se eu recebi um exame, seja lá, opinião médica ou exame laboratorial, sim, eu acredito, se você não está contente com aquela linha de pensamento, se você não acredita tanto no seu profissional ou naquele laboratório, deixou um pouquinho de dúvida, você procure sim, é um direito seu de ter uma segunda opinião, uma terceira, né? Mas dizer assim, eu não estou contente, então a credibilidade também do estabelecimento ou do laboratório que está em jogo, não é verdade? Por isso que eu digo, o profissional certo, ele vai conseguir fazer essa triagem, ele vai, o médico que pegar um exame lá, olha, eu estou lhe avaliando
tenham aqui o seu histórico, por isso a importância de procurar um clínico e um médico que está ali acompanhando, porque ele sabe do seu histórico. A gente do laboratório, se você vai lá a primeira vez, a gente não sabe do seu histórico clínico, né? A gente sabe que você está lá, coletou o exame, a gente vai analisar aquele dia, aquele momento e aquela hora que você está fazendo o exame. A gente não tem conhecimento do seu histórico clínico, entendeu? Por isso que eu digo a importância de ir para o profissional certo. Se o médico já lá lhe acompanha, ele vai lhe direcionar. Eu já faço os exames com frequência em tal local. Se ele vê, analisar e ver, eu não estou contente com a resposta que eu obtive desse, aí ele, se tiver experiência, se for o profissional certo, ele vai dizer, eu quero que você repita esses exames para me tirar a dúvida. E você vai lá, repete. Então não vai dar exatamente igual a análise, porque é outro dia, é outra hora e é outro momento, mas tem que estar no mínimo compatível, próximo do que você fez anterior. Agora me surgiu também uma dúvida, que assim, a gente estava nesse assunto, mas eu acho que é importante a gente também falar sobre isso. Existe também alguns laboratórios que são duvidosos ou que deixam a desejar, ou todos trabalham numa linha só? Existe gestão de qualidade. Aquele laboratório que trabalha com gestão, que trabalha com profissional, que entenda da base, que é as fases, né, da gente fala as fases da análise, que é a pré, a analítica e a pós-analítica, ele vai sim ter as respostas e direcionar a precisão. E isso envolve todo um aparato que o laboratório que gerencia essa gestão da qualidade vai lhe proporcionar essa segurança, tá? Eu não posso dizer, laboratório X é ruim ou bom, porque eu não conheço a realidade de cada um. Eu consigo dizer do que eu faço. O que eu faço, eu garanto. Entendeu? Os demais, aí... Mas é justamente essa dúvida que a gente tem. Não falando de um laboratório específico, mas ouvirmos já dizer que às vezes tem médico que não aceita exame de laboratório X, porque a gente não consegue diagnosticar o porquê ele não aceitar, né? Mas é porque ele não vê com muita credibilidade, mas se existe ou não? Muita gente fala isso, né? Às vezes a forma do atendimento não convém, às vezes o resultado que a pessoa, uma coleta, pronto. Um fator importante na análise de exames é a parte do primeiro atendimento, seja do tempo de jejum, que alguns exames exigem, quanto a responsabilidade de ter profissionais qualificados na parte da coleta do exame, porque ali definem também muita coisa. O paciente que chega no laboratório, que a recepção questiona, está no tempo de jejum entre 8 e 12 horas para fazer sua glicose, e o paciente vai lá e diz que está, mesmo assim, não estando, contando certinho, aí a fase altera, dá aquela alteração. Aí, às vezes, vai dar aquela disfarçadazinha nas informações do próprio paciente, sem entender que ele está se auto-prejudicando, que às vezes a maioria da população que não entende está se auto-prejudicando. O médico recebe, tem no histórico dos outros que fez correto, vai achar que o laboratório fez errado. Então, a importância de você passar as informações lá certinha é essencial, entendeu? Passando as informações, dependendo do exame, o tempo de jejum foi correto na fase pré-analítica, a coleta também vai direcionar. Coletou certinho, foi no tubo certo, o tempo de coleta certo, a centrifugação certa, aí é uma fase que é mais interna de laboratório mesmo e que vai levar essa necessidade de credibilidade de laboratório ou não. Entendi. Nesse tempo agora, chegando janeiro, fevereiro, março, quais são as doenças mais comuns nesse tempo? Essa irritação na garganta, uma gripe básica, geralmente é isso. E quando vai chegando assim esse tempo quente, a gente tá para um janeiro assim mais ou menos,
a gente vê a questão de dengue e essas doenças virais mesmo que vem acometendo a população em si. Então chega em grande número, né? Porque assim, a gente vê, às vezes passa na UPA, tem, somente quando surge com mais força, né? Aquelas ondas, aí vem uma enxurrada de gente e quem não está doente começa a ficar porque está no mesmo ambiente. Isso também impacta lá nos laboratórios? De modo geral, né? Porque quando vem essas viroses, muitas vezes é evolução de um vírus, aí é onde entra a questão de pesquisa. Como foi há tempos atrás o de Covid, né? Foi uma onda que chegou, que ninguém esperava, ninguém entendia, ninguém sabia o porquê. E foi onde entrou a questão de pesquisa, inclusive uma biomédica, né, evidenciou aí os vírus brasileira e que acomete realmente a população, né? Essas ondas virais que surgem às vezes de um tempo do nada e que a gente fica no perrengue. E lembrando que nós trabalhamos com oferecimento de plano de assistência familiar Estrela, Hortaliça São Pedro, também Supermercado São Luís, o queridinho da cidade, Centurinete, Noara Sushi e Massagueirinha. E você que quer trazer para suas redes sociais qualidade, vídeos interessantes, chama a gente que nós trabalhamos também prestando serviço para a sua empresa. Nós somos a IESE, Agência de Marketing. Existe algum exame simples que as pessoas negligenciam, mas que podem sim salvar vidas? Existe sim. Uma glicose em si pode estar lhe direcionando para uma diabetes, né? Pode estar salvando uma vida, porque em um simples exame ali básico de um check-up você pode estar descobrindo uma patologia, um hemograma, onde você pode estar descobrindo também um exame básico que você pode diagnosticar uma leucemia, uma anemia. Coisa séria, já. Que a anemia pode ter o seu agravo, né? Um hemograma pode estar descobrindo também ali de imediato de um simples sintoma, se você corre o risco de ter uma hemorragia. Um exame básico, sua plaqueta, você sentindo fraqueza e sem saber o que pode lhe direcionar para anemia, com a plaqueta baixa, que pode estar desenvolvendo uma dengue, uma hemorragia, uma dengue hemorrágica. Então são exames simples, básicos, que podem sim salvar uma vida, dentre outros também, que se for falar aqui tem milhares em si, mas que eles basicamente podem sim. O hemograma em si, eu gosto de falar dele porque eu acho que ele é que direciona mais ainda essa questão. Uma leucemia, uma anemia, uma dengue, uma plaqueta baixa. É verdade. Agora, mudando um pouco de assunto, me vejo aqui algo que eu acho que é muito interessante a gente tentar entender o porquê. Por muitas vezes nós vemos que alguns tratamentos são absurdos de caro. Você que é biomédica, né, que realmente as pessoas têm... Eu já vi tratamento chegar a 3, 4, 5 milhões. Mas por que esses tratamentos, você sabe dizer por que chega esse valor e por que é tão caro e tão inacessível? Você diz tratamento. É que às vezes o remédio em si, né, que são desenvolvidos, custam caríssimos. Aí vai muito de onde está vindo do material que é feito aquela medicação, do que é necessário, se é necessário exportar produtos, mas uma novidade que a gente desenvolvida aqui no Brasil, né, a vacina de dengue, que está sendo aí utilizada já, voltando à questão para liberação para as unidades básicas de saúde através do SUS, que foi elaborada aqui no nosso país, né? Muito bem. O desenvolvimento. Isso é bom, né? Que facilita muita coisa. Facilita, né? Diminui o custo. É bom, mas o tratamento em si de algumas patologias se torna caro devido à pesquisa, insumos para a produção e justamente... algumas patentes também, né? Exatamente, a patente e o desenvolvimento da pesquisa em si, que é caríssimo, né? Mas é muito triste, né? Você às vezes vê uma criança ou qualquer ser humano em si precisando daquele remédio, daquele tratamento e ser inalcançável. E a gente fica torcendo. E a gente vê tanto dinheiro nosso jogado no ralo, né? Por governantes. Às vezes 1 milhão para o Estado é caro e às vezes 10 milhões para eles não são nada.
Aí não é que está a gente entender e o quanto é valioso o nosso voto. Se a gente raciocinar com uma linha de pensamento, entender as necessidades do nosso país, o quanto é a importância do voto, né? De você direcionar um político menos mal, né? Porque tá difícil. E hoje eu vi um vídeo que, assim, me chamou a atenção, porque era uma menina, uma criança com autista nível 3, daquelas que elas se agridem e tal, e ela disse que a filha dela tinha que tomar uma vacina, 2 vacinas por mês, salvo engano, em 15 dias, e custava R$1.500, e o município o estado negou. O que é R$3.000 para uma prefeitura ou para um estado, e ser negado? É difícil, até porque é difícil até falar desse assunto, porque é muito revoltante às vezes, e a gente tem que entender que existem diversas pessoas com necessidades especiais no nosso país, não só mas várias patologias que agridem algumas pessoas, doenças raras também, e por ser raras aí a pesquisa se torna bem mais cara, o diagnóstico se torna mais caro, o exame para diagnosticar se torna um pouco mais caro e consequentemente o tratamento dessa patologia rara se torna quase que inalcançável. Aí não vem a mobilização pública, né? A ajuda, a necessidade de estar pedindo à população que se conscientize, que faça uma doação, e não deveria ser dessa forma, já que a gente paga tanto imposto. De fato, a nossa saúde é muito deficiente, o retorno para a saúde é muito, mas aí cabe também a gente, enquanto população, direcionar nossos questionamentos para as pessoas certas. Pois aí, agora vamos falar de algo que eu acho que é crucial. Você, como biomédica, como vê as pesquisas para as vacinas? Vacinas não, para o tratamento de câncer. Tratamento de câncer é complicado, tá aí. Né? As pesquisas, elas vão fluindo e levam tempo, né? Até você descobrir um tipo de câncer, descobriu ali, tem um estudo para descobrir, tem um estudo para você tratar e tem um estudo para você a resposta ao tratamento. Então, tudo é uma questão de tempo. Vacinação também, porque você vai lá, primeiro descobre a patologia, depois vai tentar as pesquisas para o tratamento, vai testar, quando descobre esse vai ser eficaz, vai testar a resposta, se tem a curto ou a longo prazo, e é uma cadeia crescente, por isso que diz pesquisa científica é demorada, minha gente, não é fácil não. Mas você tem essa esperança que um dia vamos chegar a esse tratamento eficaz? Eu acredito que sim, porque a tecnologia está aí, a evolução e os pesquisadores em informação. O que está faltando para o nosso país é um incentivo à pesquisa. O incentivo à pesquisa científica, às universidades para o diagnóstico de doenças. Isso daí está deficiente mesmo no nosso país e é de grande importância. Vamos de pergunta, né? Qual o exame preventivo que todo adulto deveria fazer regularmente? Adulto, preventivo. Para o homem, eu acredito o check-up, incluindo o de próstata. Para a mulher, que é essencial e mais voltado realmente para a mulher, é a citologia, que é voltada ao câncer do colo do útero. Mas existem vários outros exames que podem direcionar, mas o check-upzinho básico com os exames laboratoriais, incluindo o PSA para homem, e para as mulheres o check-upzinho básico, mas incluindo também a citologia. Então vamos de pergunta, né? Qual o maior erro ao interpretar um exame sem orientação médica? Ao interpretar, eu acho que geralmente o pessoal tem um costume comum de achar porque uma glicose deu alterada
Pegou lá no laboratório, viu que não está lá no parâmetro, aí já acha que é diabético. Não, não é assim que funciona, não. Entendeu? Para você diagnosticar a diabetes em si, não é só no exame de glicose básico, ele vai indicar, né? Mas aí tem outros exames que você pode acrescentar para fechar o laudo que realmente você é diabético, que tem a hemoglobina glicada, que em conjunto com o exame de glicose, ele vai fechar um laudo, mais outros exames, que incluem um teste de tolerância, a glicose, que aí vai fechar realmente aquele laudo que você é diabético, que você vai direcionar, se você vai ter a necessidade de tomar uma medicação, tomar insulina e dizer qual é o tipo de diabetes que você tem. Então, um dos maiores erros é achar que porque uma glicose deu alterada você é diabético. Eu acho isso. E hoje em dia as pessoas também estão buscando os diagnósticos muito pelo telefone, né? Pegou um exame lá, já vão no Google, já vão lá e já vão procurar uma resposta para aquilo ali. Eu acho que nesse tempo, o que é que você diria para essas pessoas? De estar buscando e às vezes vem, que eu vejo relato disso pessoalmente, as pessoas já chegam tensas porque buscaram lá e viu que deu alguma coisa alterada e já puxou para outra coisa. Eu acho que as pessoas deveriam ter mais calma, né? Pegar um exame e buscar o profissional, não é isso? Exatamente, é você pegar um exame, você mostrar ao seu médico, porque ele que está ali avaliando, ele sabe o seu histórico, ele vai dar um posicionamento e um direcionamento do que você vai estar fazendo. É um grande erro da maioria da população realmente pegar seus exames e pesquisar lá no Google. Eu tenho isso, ou fantasiar que tem uma doença que realmente às vezes não tem. Então, só o médico mesmo, ele vai lhe orientar certinho. Se você vai, a linha de pensamento, o que é que você vai fazer, se vai passar por uma medicação, não. Quando pegar um exame, pessoal, no laboratório, leve para o seu médico para ele dar aquela olhadinha básica, não ter conclusões antecipadas, não sofra antes do tempo, leve para o seu médico, para o seu clínico, ou para aquele médico que solicitou seus exames. Não deixe de não levar. Você pegou, não tem nada, você acha que não tem, mas ele com um olhar mais cauteloso, ele vai lá, tá dando uma olhadinha e vai dizer, realmente não tem, ou tem alguma coisa que você viu ali basicamente e não percebeu também. Então, o ideal, pegou seu exame no laboratório, leve para o seu médico ou procure um clínico ou uma enfermeira para fazer uma avaliação. É isso aí, nós já estamos quase no final desse podcast com a Adriele Nunes, ela que é biomédica, né, que está nos fazendo saber um pouco mais dessa profissão que é tão bonita, mas o que mais te emociona em ser uma biomédica? Eu acho que é o fato de lidar realmente com as pessoas, ter essa sensibilidade, levar a informação correta, pesquisar, levar com precisão e conhecimento do que você está fazendo, né? Eu acho que o que mais me emociona nessa área é o lidar com a população em si. Eu, quando digo a população, é sem distinção, rico, pobre, negro, branco, é sem distinção mesmo, tratar de forma direcionada e sem, como é que eu posso dizer, sem crítica, né? Olhar com aquela né? sensibilidade, com aquela humanização, tentar levar a informação correta, se não souber, tentar estudar, pesquisar e dar uma resposta com precisão ou encaminhar para aquele profissional que realmente entenda e que dê um posicionamento legal para a pessoa. Qual o conselho você daria para quem quer estudar biomedicina? Vão com paixão, se você gosta, pesquise bem a área. Hoje a biomedicina tem mais de 30 áreas de atuação, então você quando for estudar, você já veja mais ou menos assim, se enquadra em alguma dessas habilitações que tem para biomédico, e é uma profissão apaixonante. Quem realmente tiver contato com uma profissional como eu, que realmente gosta, vai aprender a se apaixonar e a gostar da profissão. Então, se vocês pensam em fazer biomedicina, eu não digo que não faça, vá lá e faça. É verdade. Agora vamos ler um pouquinho do currículo da mulher. Olha, a doutora Adriele Nunes é biomédica, né, delegada da CRMB 2, Conselho Regional de Biomedicina da 2ª Região, também secretária-geral da Simbial, é isso? Do Simbial, do Sindicato dos Biomédicos do Estado de Alagoas.
também pós-graduada em perícia judicial e extrajudicial, pós-graduanda em análises clínicas e medicina laboratorial. É um currículo grande, né? Muito estudo aí. Você gosta de estudar, né? Eu gosto de estudar, de conhecer a área onde eu estou atuando e buscar sempre me especializar. Então, eu não parei até agora, emendando uma após atrás da outra e tentando sempre estar lá, tendo conhecimento de modo geral da profissão. Agora a gente chega um momento do nosso podcast que a gente começa a fazer umas perguntas mais pessoais para a gente conhecer um pouco mais a doutora Adriele. Então, doutora Adriele, o que é que a senhora gosta de fazer nas horas vagas? Nas horas vagas, descansar. Descansar, porque a rotina do meu dia a dia é um pouco cansativa. Acordo cedinho, né? Vou para o laboratório em outra cidade, volto para casa. Quando não estou estudando, estou descansando, viajando ou passeando, minha gente. Então, assim, nas horas vagas, ou estudo, ou descanso, ou estar com a família. É mais isso. Qual a comida preferida? Eu gosto de tudo um pouco, mas não tem uma comida assim específica que eu digo que é minha preferência. Eu gosto de provar de tudo um pouco. Não tem uma preferência assim, não. Mas eu amo chocolate, minha gente. A próxima pergunta seria doce ou salgado? Eu gosto de salgado, mas do doce, o chocolate meio amargo. Ou amargo. Hoje, fazendo uma análise na sua vida, quem foi a pessoa que mais te ajudou? Quem foi aquela pessoa que mais segurou na tua mão? Eu acho que mais me ajudou, segurou na mão, assim, eu não sei dizer especificamente, mas a pessoa que mais me inspira na vida é a minha mãe. Ela, para mim, é a inspiração maior de tudo, de batalha, de ser mulher, de construir uma família, de criar seus filhos, de ser guerreira mesmo. A maior inspiração para mim é ela. Qual é a pessoa mais importante da sua vida? A minha mãe, com certeza. Com certeza. Se você fosse voltar ao passado e pudesse dar um conselho para a Adriele do passado, aquela menina que estava começando a vida, qual conselho você daria? Eu diria para analisar mais assim as amizades, porque às vezes tem pessoas que convivem muito com a gente no nosso dia a dia, que sabe da nossa rotina, que sabe da nossa batalha e que está ali só para sugar de alguma forma, que não é por respeito, por admiração. E lá no fundo, eu já passei por isso, muita gente vai passar também. A gente percebe e vai conhecendo no passar do tempo. Mas eu queria tanto que lá atrás eu tivesse essa experiência e esse discernimento de entender quem são as pessoas que estão do nosso lado, que estão ali, próximo da gente, que influencia positivamente ou que está lá só para observar. Ler um livro ou assistir um filme? Os dois. Eu amo ler e amo assistir filme também. Não escolheria um só. Qual o nome da tua saudade? Qual o nome? Da sua saudade. Da minha saudade é José Nunes, meu irmão. Ele faleceu e foi muito impactante na minha vida. Eu acho que a saudade maior é ele. Nós temos uma coisa em comum, né? Também tem um irmão que faleceu. Tem alguns anos, não tantos, mas a gente às vezes fica se perguntando, rapaz, tão novo, tanta coisa para viver. Isso, bem isso. E se a gente não dizer assim, Deus está no controle de tudo, você começa a entrar numa vibe não tão boa, né? Mas é a nossa crença, né? Quer dizer, Deus está no controle e sabemos que realmente está. Erguer e dizer assim, Deus segura na mão e vamos à luta. Não é fácil, mas a gente consegue. Qual foi o maior desafio que você venceu? Desafio? Acho que minha vida inteira foi... Eu gosto de enfrentar, sabe? De enfrentar. Desde a luta inicial, quando eu
sair do sítiozinho para vir para aqui para Arapiraca para trabalhar. Lá no início, uma pivetinha, magrinha, xoxinha. Eu acho que o maior desafio foi eu dizer realmente assim, eu quero e me preparar para mim ser o que eu sou hoje. Isso daí para mim foi desafiador, sair lá do sítio e vir trabalhar sozinha, sem ajuda de ninguém. No meu dia a dia, só eu sei o caminho e o percurso. Quem é a tua maior inspiração? Eu já falei, a minha maior inspiração é minha mãe. E profissional? Inspiração profissional, eu acho que lá no começo, quando eu comecei a admirar a biomedicina, é um profissional fantástico. Eu vou falar o nome dele aqui, que eu acho que da parte de hematologia ele é incrível, incrível mesmo. São dois. Michael Farias e Manuel Léo, que ele é hematologista e ele é uma inspiração para quem é biomédico, que conhece a história dele e ele está onde ele está hoje. Ele é um profissional assim que não tem palavras para descrever. A gente vai passando na vida, a gente vai se espelhando e vendo algumas pessoas, né? Isso é importante a gente ter raízes e saber, porque tem momentos na vida da gente, eu acho que se a gente não tiver uma pessoa que seja uma referência, a gente fica meio que perdido, né? Exatamente. Então, mas assim, Adriela, a gente quer agradecer a você por estar conosco no podcast Retado. Seria lançado essa quarta-feira, mas ficou para sexta-feira a gente lançar esse programa ao vivo, mas hoje eu posso dizer a você que foi um podcast especial, porque a gente começou a saber de fato a importância da biomedicina, como ela de fato interfere na vida do cidadão comum e quão é louvável e grande essa profissão. É muito incrível, a biomedicina é muito incrível. Eu sou suspeita a falar, porque eu sou médica, né, mas apaixonada pela profissão. E veio assim, trazendo inúmeras coisas que eu não busquei, né, simplesmente vieram acontecendo. O podcast, a entrada como delegada do CRBM, né, que é o Conselho Regional de Biomedicina, jurisdição Nordeste, então que abrange o Nordeste, eu representar a biomedicina junto a eles. O Sindicato dos Biomédicos de Estado, que foi fundado lá em 2016, mas que ainda não é tão divulgado junto aos biomédicos, então está começando essa divulgação a partir dessa nova gestão que se iniciou junto comigo, né, se tornando mais próximo dos biomédicos, que não era tão divulgada, e é isso. Então, é apaixonada mesmo pela profissão de biomedicina. Então, para encerrar o nosso podcast, a gente sempre costuma pedir para o nosso convidado deixar uma frase ou uma palavra que te motiva. Olhando para aquela câmera, você pode, se você tiver uma frase que você goste, compartilhar conosco. Eu não penso assim em uma frase em si, mas eu acho que a palavra inspiração já lhe dá aquela sensação de querer, né? Você ser a inspiração, você ser uma referência para uma pessoa, é muito bonito de você saber se expressar. Então, seja inspiração. Seja inspiração, a palavra é essa, ser inspiração, incentivar, querer ser... Persistir, né? Persistir, querer mostrar, incentivar, inspirar o próximo, seja na sua profissão, seja em qualquer outra, você ser aquele ser humano que é inspiração mesmo de outros. Então, muito obrigado, Adriela Nunes, pela sua participação hoje aqui no podcast Retado. Deixo aqui em público a minha alegria de receber você, também de entender um pouco desse universo da biomedicina, e a hora que precisar do podcast Retado, estaremos aqui sempre de portas abertas. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Anderson, esse espaço, né? É desafiador para mim. Espero que vocês tenham gostado e que, assim, tenham se sentido um pouco à vontade e conhecendo um pouco da biomedicina que está presente na vida de todos vocês, pode ter certeza.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês que está assistindo esse podcast, que vai ficar aí no nosso YouTube para você assistir na íntegra. Então, semana que vem vamos ter um convidado muito especial, Dr. Gustavo Matos, pneumologista, né? Ele que trabalha com crianças. Então você assista, com certeza também vai ser um podcast muito interessante. Então esperamos vocês até quarta-feira que vem no nosso podcast Arretada.